Oi, gente, boa noite. Não repara o cenário que eu estou aqui na minha casa, aqui no cenário do show online que a gente acabou de fazer. E eu precisava gravar um vídeo hoje, na hora que dá, né? Então, beleza, vamos lá. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é viagem astral. Se você está chegando agora no canal, enfim, se você é uma pessoa que está começando a pesquisar agora esse tema, né? Independente de qual religião você professa, enfim, do que você acredita, é importante colocar que a viagem astral não é uma coisa ligada à religião em si, né? Ela não tem nada a ver com religião nenhuma. Ela tem a ver com espiritualidade, né? Outro dia eu vi uma frase muito legal que fala o seguinte, né? Religiões existem dezenas, centenas, mas espiritualidade só existe uma. E espiritualidade naturalmente tem a ver com espírito e o seu espírito. Algumas crenças, algumas religiões chamam o espírito de alma, e por aí vai. Mas isso não vem ao caso. Nós estamos tratando aqui, no caso, da essência de cada um, ou seja, da sua essência consciente, subconsciente, da sua essência integral, né? Se é possível tentar qualificar melhor o que é isso, né? Enfim, então, se você está chegando e procurando por esse assunto, eu acho que eu não vou entrar aqui em detalhes muito profundos, mas queria apenas colocar para vocês que a viagem astral é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? E é uma coisa que você pode treinar, né? Treinável, ou seja, é uma coisa do seu corpo, né? É uma habilidade que a sua consciência tem, né? De se expandir, vamos dizer assim, né? E suplantar a matéria, né? Quer dizer, você não é só o seu corpo, a vida não termina aqui. E eu posso dizer isso para vocês, apoiado nas experiências que eu já tive e apoiado também nas leituras, nos estudos, que eles devem ser contínuos para quem está se enveredando por esse assunto, né? Então, como eu já disse, independente de qual credo, né, qual religião que você seja, que você goste ou você não, enfim, que você acompanha, se você não é uma pessoa religiosa, mas você acompanha, enfim, independente disso, é importante esclarecer que a viagem astral, ela é uma habilidade que qualquer ser humano pode treinar e passar a ter, e tirar as suas próprias conclusões, né? Mas aí, o que seria essa viagem astral, no caso? Bom, bem simplesmente, bem simplificadamente, o que eu posso dizer para vocês é que nós temos um corpo físico, que é esse corpo aqui nosso, nós temos uma essência, que você vai chamar de alma, espírito, depende da religião que você siga, né? E, obviamente, para muitas religiões, parece que a maioria delas concordam que existem essas duas essências, né? Uma é o teu corpo, que é a matéria, e a outra coisa é o teu espírito, a tua alma. Ok. Mas, de fato, o que alguns pesquisadores do mundo dizem, e diga-se de passagem, o Brasil tem os maiores pesquisadores nessa área há muito tempo, né? E o curioso é que o Brasil, de certa maneira, desenvolveu, vamos dizer assim, esse estudo muito mais do que os outros, do que os países que começaram a estudar de fato esse assunto. Então, nós temos os principais pesquisadores na atualidade, eu acredito, estão no Brasil, né? Pessoas como o Valdo Vieira, pessoas como o Wagner Borges, a Nancy Trivelato também, que tem o Saulo Calderon, enfim, são pesquisadores brasileiros que desenvolveram e desenvolvem estudos e pesquisas e técnicas para que você consiga praticar essas técnicas, inclusive, e durante a sua noite de sono,
você, o seu espírito, a sua essência, sair do seu corpo e deixar o seu corpo dormindo, enquanto você vai fazer excursões conscientes, né? E por que eu estou dizendo excursões conscientes? Porque o nosso corpo, ele precisa descansar. Então, o nosso corpo precisa dormir. Nosso corpo, aliás, o nosso corpo consome cerca de 90% do nosso tempo, vamos dizer, né? Por quê? Porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, para comprar comida, para cuidar do corpo. Ou para pagar o plano de saúde, para cuidar do corpo. Enfim, a gente precisa dormir para descansar, né? Para cuidar do corpo. Enfim, o corpo praticamente ocupa a todas as nossas energias, vamos dizer assim. E é por conta disso que é natural que as pessoas pensem que viver no planeta Terra, né, ou nesse planeta, é estar no corpo. E parece que tudo é físico, tudo é nessa plano, nessa dimensão e tal. Porque, de fato, a gente está completamente perdido nas ideias e achando que a vida é só aqui. E, de fato, quando a gente fica muito doente, sofre acidente, tem uma experiência de quase morte, qualquer coisa desse tipo, é que a gente chega à conclusão que, de fato, existe um espírito, existe uma... Quando a gente entra numa situação existencial complicada, qualquer que seja, né? Ou o corpo começa a definhar, a gente começa então a pensar em espiritualidade, em rezar por alguém, esse tipo de coisa. E aí então as coisas começam a se confundir, né? Esse assunto de projeção astral, na verdade, ele começou com a base de conhecimento, de certa maneira, né? Pelo menos aqui no Brasil foi assim, ela se confunde de certa maneira com o espiritismo, mas ela vem de tempos imemoriais. A gente não sabe exatamente quando começou, porque já no Egito Antigo eles já tinham esse tipo de experiência. Dizem que os profetas do Antigo Testamento que estavam na Bíblia, muitos deles têm relatos na Bíblia, né? Nas traduções de Bíblia que chegaram aqui, dessas experiências fora do corpo. Basicamente, para você ter uma experiência fora do corpo, o que você precisa fazer é entrar no estado de relaxamento. Não tem nada de especial que precise ser feito, a não ser você entrar no estado de relaxamento e começar a movimentar as energias do seu corpo. Bom, mas antes é preciso colocar uma coisa. Para a gente ter uma viagem astral, a gente precisa primeiro saber da informação, quer dizer, eu não sou só o corpo, eu sou mais alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Bom, segundo os pesquisadores e toda a informação que se tem a respeito, pelo menos até então, é de que nós temos um corpo físico, nós temos um espírito. Só que o que gruda o corpo físico no espírito é um negócio chamado corpo energético, que é basicamente formado de bioenergia. Ou seja, é uma coisa que vai ligar a matéria, ou seja, quando eu tenho uma ideia de levantar ou movimentar a minha mão, entende? Esse corpo energético, junto com a vontade do espírito, faz minha mão mexer. Ou seja, é como se fosse densidades diferentes. Então, é muito sutil o meu espírito, o corpo energético é um pouco mais denso, e aí, então, o meu corpo físico, que é mais denso ainda. E aí, nesse caso, explicando só, para concluir essa ideia, que nós temos vários corpos em várias dimensões, ou seja, várias faixas vibratórias, ou seja, com várias densidades. Ou seja, é como se fosse uma coisa muito, muito, muito sutil, efêmera, e ela fosse ficando densa, 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 até chegar no nosso corpo. Então, isso divide, né, o nosso universo em dimensões, vamos chamar assim, né? Cada uma tem uma frequência vibratória. E aí, o que acontece? Para eu conseguir ter uma viagem astral, basicamente o que eu tenho que fazer é criar uma descoincidência, ou seja, quando eu estou no meu corpo, ou seja, quando eu entro no meu corpo, e isso acontece quando? Quando eu estou voltando de um evento de viagem astral qualquer, né? Por exemplo, eu tive um sonho muito lúcido, que eu tive uma sensação perfeita de que realmente aquilo aconteceu. Então, provavelmente isso pode ser considerado uma viagem astral. E aí o que acontece? Você
Então entra no seu corpo e acorda pela manhã. Esse é o momento que você entra no corpo. E pode ser um outro evento, que é quando, obviamente, você é concebido e aí o teu espírito entra no teu corpo e começa a crescer junto com o seu corpo, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que eu sei que pode estar um pouco complicado nesse momento, é que é o seguinte, que esse espírito, ele sai continuamente desse corpo e volta várias vezes a esse corpo. Então, por exemplo, a pessoa, sei lá, tomou uma pancada muito forte na cabeça, ela desmaiou, perdeu a consciência. Nesse momento, o espírito pode ter saído do corpo e depois ele volta normalmente, né? Criando a conexão de novo. E aí, naturalmente, você assume o controle físico do corpo. Mas a gente não é o corpo, a gente é só um corpo espiritual, vamos chamar assim, né? Uma energia muito sutil, que está grudada nessa massa aqui, nesse casaco, que é o corpo físico, né, pelo corpo energético. Então, basicamente, o que você precisa fazer para conseguir uma viagem astral, ou seja, abandonar o seu corpo com mais facilidade durante a noite, é você criar uma descoincidência. Bom, o que é que gruda uma coisa na outra? O que gruda uma coisa na outra são os centros de força, que os egípcios chamavam de chakras. Então, nós somos pelo menos 7, os principais, mas existem milhares deles. O fato é que quando você consegue movimentar essa energia entre os chakras, ou seja, entre esses centros de força, nós temos um aqui, nós temos um aqui, nós temos um no centro do peito, um em cima do pâncreas, um em cima do fígado praticamente, e o chakra basal, que é o chakra, né, o centro de força, que fica nas gônadas, né? Ou seja, no final da coluna, ali próximo aos órgãos reprodutórios ali, né? Vamos chamar assim, de maneira simples. Então, basicamente, o que é? Você criar uma descoincidência. Para isso, o que acontece? Você, com a força da sua vontade, você consegue movimentar essa energia pelo seu corpo, subindo e descendo várias vezes. Não precisa ser veloz, né? A única coisa que precisa é você sentir essa energia. Então, se você imagina uma bola de energia, uma bola de luz em cima da sua cabeça, que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aí vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é mais sensível, então, obviamente, ela não precisa movimentar tanto, porque aí, teoricamente, ela já sente as energias, né? E outras pessoas não, são mais casca grossa, né? Então, elas precisam, vamos dizer assim, despertar novamente essa sensibilidade para que facilite essa descoincidência. E aí, se eu consigo movimentar essa energia pelo meu corpo, ou seja, é como se eu tivesse meio que descolando. Sabe quando você está descolando um durex da mesa? É como se você estivesse descolando e esse durex vai perdendo a cola. Então vai ficando mais fácil cada vez eu descolar, né? E aí, obviamente, você deve estar pensando, ai meu Deus, mas então isso é coisa do diabo? Isso mata? Isso, e se eu sair e não voltar mais? Bom, de toda a literatura que se tem, e são centenas de autores, ninguém nunca relatou morte durante uma experiência projetiva, né? Que a gente chama de viagem astral, a gente chama de experiência projetiva. Aí você fala, eu já tive uma, porque uma vez eu sonhei. Bom, precisamos esclarecer. Uma viagem astral não tem necessariamente a ver com o sonho, né? Eu usei há um pouco tempo atrás aqui no vídeo, nesse mesmo vídeo, eu usei se você sonhou alguma coisa, né? Que eu cheguei a comentar com isso. Mas, na verdade, uma experiência projetiva, ela se caracteriza pelo grau de consciência e de percepção que você tem quando você está participando desse evento, né? Então, por exemplo, normalmente, por volta, sei lá, das 3 horas da manhã, você fazendo as práticas, depois de algum tempo, pode ser que ela aconteça. E aí, o que acontece? Você vai sair do seu corpo e vai ir para alguma dimensão próxima, né? E quando isso acontece, vai gerar um problema, porque, na verdade, a gente acha que aqui a gente está desperto, que a gente está atento, que a gente é inteligente, que a gente é bonito, tudo isso. Até o momento que você tem uma experiência projetiva. Porque a sensação, né, tem um dos pesquisadores que diz que se chama euforex, né, que
é uma euforia incrível quando você sai do corpo pela primeira vez, consciente. Por quê? Porque você vai ter uma noção muito louca, porque você vai perceber que você está muito, mas muito mais consciente do que está aqui. Porque, engraçado, quando você está no corpo, você tem uma consciência só de um espaço limitado em volta de você, 2, 3 metros. Você acha que você está consciente, né? Eu estou vendo a parede ali, você acha que isso é consciência. Quando você tem uma experiência lúcida de projeção astral, em algumas situações, porque isso vai depender de como que você está consciente, como que você trabalhou as energias, enfim, tem algumas variantes nisso, mas quando você sai consciente do seu corpo, o que vai acontecer é que você vai sair tão desperto, mas tão consciente, assim, com uma consciência tão dilatada, que você vai ter uma crise. Você vai falar assim, caramba, o que é real? Ou seja, estar no corpo é que é o real ou estar fora do corpo é que é o real? Nas primeiras experiências que a gente tem, a gente fica a gente começa a ter umas coisas muito loucas na cabeça da gente, porque a gente começa a pensar assim, mas peraí, o que que foi real? O que é real? Porque aí você começa a entrar em parafuso por um tempo, até você começar a ensinar o cérebro, né, de que isso é um evento do espírito, que é a tua essência, né, ou alma, como você queira chamar, não importa. Isso é muito mais dilatado do que essa realidade aqui. Então, teu ouvido fica muito melhor, teu olho fica muito melhor, tua disposição física fica muito melhor, tua consciência fica muito mais dilatada, tua inteligência, tua agilidade. É um negócio surpreendente. Quando você sai plenamente consciente numa viagem astral, você está muito mais inteiro, completo, pleno do que aqui no corpo físico, né? Então, por exemplo, se você tem algum incômodo no corpo, fatalmente, quando você sai do corpo, né, numa experiência projetiva, você pode acontecer, e é mais natural que aconteça mesmo, que você não leve aquele incômodo do corpo com você. Então, por exemplo, existem relatos de pessoas que são cegas, mas quando tem projeção astral, elas enxergam, né? Por quê? Porque a cegueira é uma limitação do corpo, não é uma limitação do espírito, né? Da essência. Enfim, tem várias coisas que precisam ser esclarecidas, mas o objetivo desse vídeo aqui é simplesmente colocar para vocês que a viagem astral não tem absolutamente nada a ver com religião. Mas é óbvio que, como a gente está falando de um evento consciente, ou seja, da nossa essência, e aí leia-se essência espírito, ou alma, como você prefira chamar, é natural que a gente deva, então, começar a estudar esses assuntos que têm a ver com o espírito, a existência dos espíritos, vida depois da morte, esse tipo de coisa. Por quê? Para você também educar o seu cérebro para as realidades que você vai encontrar quando você estiver lá. Então, por exemplo, assim, o que eu vou ver lá? Vai estudar coisas sobre o espírito, né? E aí o mais interessante é que você estude toda e qualquer credo, né? Porque, de fato, falando nesse caso em religião, um espiritualista, ele vai admitir, ele deve admitir, né, que todas as religiões são boas. Mas ele precisa chegar nessa conclusão por ele mesmo, né? Quer dizer, de tanto ele ler e estudar, ele vai chegar à conclusão de que todos os credos, todas as religiões são boas para o desenvolvimento do espírito, desenvolvimento da consciência de cada um, né? Isso é uma premissa. E a outra premissa, e que também que é muito bom para que um espiritualista, né, ou seja, uma pessoa que estuda as questões do espírito, que seja uma pessoa cética. Ele não deve acreditar em nada. Ele tem que ir lá e ver por conta própria. Então você fala assim, mas eu acho que... Bom, você não acha nada. Se você vai lá, você não tem que acreditar no que eu estou falando. Você pode fazer as práticas energéticas, né? E a partir dessas práticas energéticas, por exemplo, Saulo Calderon tem um monte de prática energética, de técnicas, né, que vão ajudar você nesses primeiros passos, obviamente, e leitura tenha vontade. Agora, o meu objetivo com esse vídeo, dentro da minha pequenez, da minha humildade, é simplesmente esclarecer esse assunto do que seria essa viagem astral. E, obviamente, existem
zilhões e zilhões de páginas para serem lidas a respeito desse assunto. E o mais importante é dizer que você não precisa acreditar no que eu estou dizendo, você simplesmente pode praticar essa movimentação energética, ler sobre o assunto e, se você tiver dedicação ao assunto, provavelmente isso vai virar uma prática normal na sua vida, de deixar o seu corpo dormindinho lá e deixar o teu espírito livre, pairando por outros lugares, tendo outras experiências, falando com entes queridos que já partiram, ajudar espíritos consciências que já deixaram o corpo físico aqui na Terra, enfim, tem um universo muito grande de conhecimento a ser explorado e que realmente dá um sentido incrível para a nossa existência. Vai com certeza mudar os nossos parâmetros a respeito da sociedade, do modo de vida que a gente tem, enfim. Coisas lindas, maravilhosas e que tenho certeza são uma quebra de paradigma. Então, o mais importante do propósito desse vídeo é que você tenha em mente que uma viagem astral não tem absolutamente nada a ver com a sua religião. Você não precisa deixar a sua religião para praticar a viagem astral, né? Sendo que ela é um atributo da consciência, ou seja, nosso. Porque antes de sermos corpo, nós somos uma consciência, nós somos uma energia, vamos chamar assim, que está dentro desse corpo e que ela tem uma individualidade e que ela é livre e que ela não precisa dormir. Então, teoricamente, se você é uma pessoa muito ativa na vida, é uma boa notícia, porque de fato você pode ganhar mais 8 horas de atividades na sua vida, que são as 8 horas normalmente que você está dormindo. Tá bom? Então, espero ter ajudado vocês com esse vídeo e sigamos. Boa semana, tamo junto.